nosso texto de referência é Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 57. Vamos orar antes de nós lermos a palavra. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite. Obrigado pela palavra do Senhor que está aberta diante de nós. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que aqui está. Nós te agradecemos. Que o Senhor continue abençoando o Teu filho, a Tua filha, derramando graça sobre graça. Que o Teu poder se manifeste na vida do Teu povo e nós sejamos mais uma vez alvo da Tua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor fala através da Tua palavra e o Senhor também fala aquilo que o Senhor quer que nós falemos da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Não leva em conta a nossa limitação, mas usa, Senhor, a vida de cada um de nós aqui como depósito, como um bom depósito da Tua palavra nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida pela Tua graça, para que de modo bem objetivo, bem claro, eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar na igreja nessa noite. Que o Espírito tenha liberdade para usar a minha mente, meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos, de tal maneira que não fale nada que não seja do Senhor, que seja isso também para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto devagar, né? E como nós vamos ler uma porção considerável depois, eu prefiro que os irmãos fiquem sentados no tá? Para a gente ler. Então, a partir do versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo-lhe uma tabuinha, escreveu João, que é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, deste menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós estamos
no terceiro domingo do Advento e falando sempre a respeito da expectativa da vinda de Jesus Cristo, Messias, ao mundo, né? Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele se encontra dentro da quarta cena da infância de Jesus, né? Esse texto, essa porção do Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho da Infância. E esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra dentro dessa porção conhecida como o Evangelho da Infância, né? Nesse momento houve certamente grande alegria no coração de todos os que ouviram as boas novas, né? Naquele lugarejo onde nasceu João Batista. Impressionante como Deus realiza as coisas, né? Diz o versículo 57 que a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Por que houve tanto regozijo com o nascimento de João Batista? Se você for lá no capítulo 1, voltar um pouquinho, nos versículos 5 e 7, nós vamos entender porque houve tanta celebração. Diz ali que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, quando o anjo foi e anunciou a Zacarias que ele seria pai de um menino, e esse menino deveria se chamar João, Zacarias duvidou que isso pudesse acontecer. Primeiro, porque a sua mulher era estéril, e segundo, porque ambos já tinham muita idade. Mas Deus faz o que quer, quando quer e como quer. Não há impedimentos para Deus. E eu, irmãos, à medida que o tempo passa, eu observo que Deus parece ter uma predileção por fazer as coisas do modo mais difícil. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa, nós escolhemos o jeito mais fácil de fazer. Deus não age assim. Deus procura o jeito mais difícil, mais surpreendente, né? Não apenas para demonstrar o seu poder, mas porque os seus propósitos são insondáveis para nós. Deus escolheu essa família humilde e essa família temente, uma família onde havia grande devoção. Ambos temiam ao Senhor e andavam com retidão, obedecendo os seus mandamentos, né? E a primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que Deus, de fato, separa para si e deseja usar, né, em seus planos e propósitos, sempre aquelas pessoas que estão vivendo à luz da sua vontade, buscando o seu querer, procurando a glória de Deus. Zacarias e Isabel não eram pessoas perfeitas, mas o mérito que havia na vida dos dois era que os dois procuravam servir ao Senhor com fidelidade. O que Zacarias estava fazendo quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor e recebeu essa grande revelação do nascimento de João Batista? Ele estava fazendo o que sempre fazia no seu turno sacerdotal. Ele estava servindo na casa do Senhor. Isso também nos mostra, irmãos, que quando Deus quer fazer grandes coisas, nem sempre Ele prepara momentos extraordinários, né? Nós, aqui, pentecostais brasileiros, aprendemos desde a nossa primeira infância na fé, que quando Deus quer realizar alguma coisa, Ele prepara sempre luzes, espetáculo, um momento especial, quando todos os problemas espirituais da nossa vida serão resolvidos em apenas uma noite. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina que Deus age regularmente na história do seu povo desde o passado, né? Deus trabalha no cotidiano de cada um daqueles que Ele chamou para grandes coisas.
Deus fez isso na vida de Gideão, enquanto ele estava fazendo o que ele sempre fazia, né? Trabalhando normalmente, no seu momento ele estava, na verdade, se escondendo dos midianitas com um pouquinho de trigo que ele separou para malhar. Então ele estava fazendo o que sempre fazia, que era tentar sobreviver às desventuras da vida. E foi ali que Deus o chamou. E nós podemos encontrar esse mesmo contexto na vida de muitas outras pessoas às quais Deus chama. São pessoas comuns. Nós sempre achamos que Deus só vai usar pessoas especiais, e que as pessoas que Deus usa são especiais, são super-homens, né? Mulheres dotadas de um poder extraordinário. Mas se nós olharmos para o texto bíblico, nós não vamos encontrar nenhum caso desses. Nós vamos encontrar pessoas comuns, como nós, de carne e osso, sujeitas a paixões, fraquezas, limitações, incredulidade, como foi o caso de Zacarias, mas mesmo assim Deus não deixou de fazer o que havia decidido fazer. E então, o anjo disse: olha, eu vou te dar um sinal, você vai ficar surdo e mudo. Quer dizer, na verdade o anjo disse que ele ia ficar mudo, mas como ele ficou mudo, também ficou surdo, porque nós vemos que depois as pessoas tinham que falar com ele por meio de acenos, não é? Então, nesse contexto aqui, nasce João Batista, e as pessoas ficam muito felizes por verem o que Deus agiu compassivamente na vida de Isabel, e vão até a sua casa para celebrar com ela. Quando foi o 8º dia, né, havia de se cumprir o rito da circuncisão. O menino de 8 dias, sendo judeu, deveria ser levado ao templo para ser circuncidado, né? E quando isso aconteceu, o versículo 59 diz que foram circuncidar o menino, e eles queriam dar ao menino o nome de Zacarias. E versículo 60 diz que de imediato Isabel, com grande intrepidez e firmeza, respondeu: de forma nenhuma. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Por que ela está dizendo isso? Porque o anjo havia revelado a Zacarias que o menino deveria se chamar João. Nós podemos depois conferir lá no anúncio do nascimento de João Batista, né? Lá no capítulo 1, versículo 13. Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Interessante isso, irmãos. Eles já eram bem velhinhos, mas Zacarias nunca deixou de orar para que sua esposa fosse curada. Às vezes eu conheço pessoas que estão orando aí há 5, 10 anos, já acham que estão orando demais. E dizem: ah, pastor, vou parar, já tem 5 anos que eu estou orando. Quando é jovem, então, o jovem diz: pastor, vou parar de orar, porque já tem uma semana que eu estou orando, não aconteceu nada. O jovem sempre é apressado, né? Querendo tudo para ontem. O Zacarias já estava velho, mas sempre orava para que a sua esposa fosse curada. E quando ele menos esperava. Talvez quando ele já nem esperasse. É possível que a sua oração tenha virado até um costume, mas quando ele menos esperou, o Senhor decidiu responder a sua oração. Então o anjo disse: o menino será chamado João. De alguma forma, Zacarias conseguiu transmitir aquilo para Isabel, ou a própria Isabel também recebeu uma revelação da parte de Deus nesse sentido, porque o testemunho dela bateu com o testemunho de Zacarias, perdão. Então, disseram: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Naquela época, irmãos, não havia o costume que existe hoje de pessoas terem sobrenome de família, né? Naqueles dias não havia esse hábito, então era muito importante que já houvesse um nome estabelecido para a criança que estava nascendo, né? E aí o menino recebeu o nome, né? Não existiam nomes estabelecidos. Normalmente o nome que se dava era o nome do pai, e todo mundo logo pensou: vai se chamar Zacarias. E Isabel disse: não, vai se chamar João. Quem dera que a minha mãe tivesse tido essa posição tão firme, tivesse dito: não, Osvaldo não, já basta um. Mas a minha mãe não foi firme como Isabel, e eu acabei recebendo o nome do meu pai. Então, agora que já estou ficando jovem há mais tempo, esse nome até fica mais suave, mas imagine uma criança com 2 meses com o nome de Osvaldo. Meu Deus do céu, imagina o peso que essa criança carrega. Meu Deus do céu. É muito sofrimento para uma criança.
as coisas, né? Isabel foi firme e disse: não, Zacarias não, ele vai se chamar João. Essa é a vontade de Deus, né? João. Gente, olha, uma das coisas mais extraordinárias a meu ver é uma família que vive aos pés do Senhor. Porque Deus interfere em todas as coisas. Até o nome dos filhos recebe uma interferência de Deus. Quando o nosso filho do meio estava para nascer, a minha esposa recebeu uma orientação clara de Deus nesse sentido, né? Dizendo que o nome do nosso filho do meio deveria ser Jonas. E quando ela foi procurar o significado, ela entendeu por que Deus havia feito isso, né? É uma longa história, não tenho tempo de contar aqui, mas Deus interfere em tudo nas nossas vidas. Amém. Desde que nós estejamos dispostos a parar para ouvir. Não é para o Danilo não ficar com ciúmes, o nome dele também foi um resultado de oração, né? E louvado seja Deus por isso. Mas nós devemos permitir, irmãos, que haja espaço em nossos lares para que Deus interfira nos eventos da nossa casa e da nossa família. Que Deus participe do nosso lar de forma efetiva, assim como participou no lar de Zacarias e de Isabel, não é? Então, o que aconteceu de imediato ali, né? No versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram, né? Aqui foi uma forma bem clara de se estabelecer qual era a vontade do pai Zacarias, mas na verdade essa não era a vontade dele, sim a vontade de Deus. Né? O que aconteceu ali em seguida? Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Amém. Essa não era a primeira vez que Deus estava dando nomes a alguém. Isso já havia acontecido várias vezes no passado, né? E também vai acontecer depois do nascimento de Jesus. Da mesma forma, o nome de Jesus também foi revelado pelo anjo do Senhor, pelo mesmo Gabriel. E é interessante a discussão de Gabriel aqui com Zacarias no texto. Se você quiser voltar um pouquinho aqui, né? Versículo 19, o Zacarias fala no versículo 18: como saberei isso, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas vierem a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Quando chegar no céu, eu vou perguntar a Deus: Senhor, foi o Senhor que mandou Gabriel fazer que o Zacarias ficasse mudo, ou foi coisa dele mesmo, porque ele ficou apanhando? Porque a sensação que a gente tem de ler o texto aqui é que o Gabriel ficou um pouco insatisfeito com o Zacarias. Ô Zacarias, eu sou Gabriel, rapaz, que história é essa? Eu assisto diante de Deus. Então, para você largar de ser incrédulo, vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Mas, irmãos, há uma coisa interessante aqui. Eu às vezes fico pensando como seria bom se a gente ficasse mudo quando está esperando alguma resposta de Deus, não é verdade? Porque o que a gente fala, a ansiedade toma conta do nosso coração, a gente fala muito enquanto está esperando a resposta de Deus. E às vezes, quanto mais a gente fala, mais a resposta demora. Que bom se nós ficássemos mais quietos, né? Lembrando lá da palavra de Jeremias no capítulo 3, nas Lamentações: bom é aguardar em silêncio a resposta que vem do Senhor, né? Orar e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Talvez a gente possa aprender muito com essa experiência de Zacarias. E aqui, esse cântico de Zacarias, na verdade, ele deveria estar logo aqui, a partir do versículo 64, que é quando ele tem desimpedido a sua língua e ele começa a louvar a Deus. E aqui, né, seria de forma mais apropriada o início do seu cântico. Mas sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. É claro, irmãos, que esse temor é absolutamente
justificável. Né? O louvor a Deus, né, como hoje o Guilherme falou bastante de manhã também sobre louvor, mas o louvor a Deus é próprio daqueles que temem a Deus e que vivem à sombra do cuidado e da misericórdia de Deus. Né? O louvor é o reverso da santidade de Deus. Né? Por quê? Porque a santidade de Deus, ela não pode ser descrita por nós, ela não pode ser falada por nós não podemos imitar a santidade de Deus, né? Mas o louvor é sim uma maneira bem humana de descrever e de também compartilhar as maravilhas do amor de Deus que têm sido dados a nós graciosamente. Então, se nós não podemos tocar na santidade de Deus, se nós não podemos medir a santidade de Deus, se nós não podemos reproduzir a santidade de Deus, nós podemos falar do poder e das maravilhas que Deus opera através do nosso louvor. Né? Porque o medo é uma reação natural dos homens diante de um evento de grandes coisas. Todas as vezes que nós vemos uma coisa grande acontecer, nós sentimos temor. Né? Como Maria, aqui também no seu cântico, no versículo 49, ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Então o que ela diz em seguida? Santo é o seu nome. A primeira coisa que nos vem é o temor pela santidade de Deus, quando Deus realiza grandes coisas em nossas vidas. E não foi diferente na vida desse povo. Quando eles viram o que Deus havia feito na vida de Zacarias e de Isabel, o povo foi tomado de grande temor. Né? Em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Imagina o alvoroço que isso provocou na região. Né? Então, naquele momento, parece que o povo se desperta, né? De um contexto onde só havia impossibilidades e fracassos, e de repente o povo desperta para o fato de que o Senhor ainda está presente no meio do seu povo, realizando grandes coisas, operando o impossível, operando o inesperado, mostrando que Ele ainda é Deus de graça e misericórdia para com aqueles que esperam no seu nome. E Zacarias esperava ainda, mesmo velhinho, ele ainda esperava na misericórdia de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver que Zacarias é agora cheio do Espírito Santo. Na verdade, desde o verso 64, quando ele foi desimpedido, né, o Espírito Santo, né, tomou o controle da vida dele, embora ele tenha permanecido lúcido o tempo todo, mas ele teve uma experiência de êxtase ali no Espírito Santo, e ele, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Olha só que coisa interessante. Ele era sacerdote, mas naquele momento ele teve também o seu tempo de profeta. Né? E como nós estamos falando das profecias que mostraram a vinda de Jesus, que anunciaram o nascimento de Jesus, nós estamos vendo aqui a profecia de Zacarias, que também é o pai do profeta João, que viria preparar o caminho do Senhor. Então ele começa a sua profecia dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Visitou e redimiu o seu povo. A primeira coisa que ele faz é reproduzir aqui, primeiro, as palavras de alguns salmos, como 71:18, também Salmo 105:48. Ele está repetindo essas palavras de louvor e de exaltação que nós encontramos nos salmos. E também ele vai recitar aqui as palavras do ritual de circuncisão, quando o pai da criança deveria levar a criança de 8 dias e pronunciar as seguintes palavras: bendito sejas tu, Senhor, que nos santificaste por teus mandamentos e nos ordenaste que o fizéssemos entrar na aliança de Abraão, nosso pai. Então, é uma consagração da criança para que ela possa entrar também na aliança que foi feita com Abraão, o pai de todos aqueles que têm fé. Né? Então, o cântico de Zacarias, ele parece que vai parafrasear essas palavras dos Salmos e também vai recitar aqui esses termos do ritual de consagração ao 8º dia, né, da criança, que era o rito da circuncisão.
E aí, quando chega na segunda parte do texto, ele vai começar a falar sobre outros elementos muito mais ricos. Mas antes disso, veja o que ele diz aí no versículo 68: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja bem que coisa interessante. Jesus ainda não havia nascido, mas ele está dizendo aqui, ele usa o pretérito para manifestar as obras de Deus. É característico dos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Eles falam lá, 700 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, eles falam lá, naquele tempo, como se tudo já estivesse consumado. Como se tudo já tivesse acontecido. Da mesma forma, Zacarias, no mesmo padrão profético do Antigo Testamento, ele diz: porque o Senhor visitou e o Senhor redimiu o seu povo. É interessante aqui que essa expressão visitar, ela é muito ocorrente na Bíblia em vários momentos, Nós vamos encontrar nas palavras de Jeremias e em outros profetas, quando eles falam que Deus visitou o seu povo. Isso serve para designar um tempo de visitação, sim, quando a presença de Deus se manifesta de muitas maneiras, através de uma profecia, através da manifestação de um anjo, de uma teofania, da parte de Deus. E Deus pode se manifestar tanto para ajudar o seu povo, quanto para castigar o seu povo. E nesse momento, essa visitação de Deus é uma visitação para trazer a salvação ao seu povo Israel. Então, é claro que Deus não pode se aproximar de nós na sua plenitude, porque nós não suportaríamos a sua presença, mas Ele nos mostra a sua glória. Ele nos mostra uma pequena amostra da sua presença, do seu poder, e Ele manifesta isso. E não há como Deus se aproximar de nós sem transformar as nossas vidas. Eu não consigo entender essa ideia que eu ouço às vezes aí em muitas situações, em que as pessoas dizem que tem uma comunhão imensa com Deus, e a atitude das pessoas mostra exatamente o contrário. Porque onde Deus se manifesta, sempre há transformação para melhor. O homem não pode ser visitado por Deus e piorar. Não tem como. Ele só pode melhorar. Se ele foi visitado por Deus, a influência da presença de Deus sobre ele certamente vai fazer dele uma pessoa melhor. Porque Deus é um Salvador poderoso, Ele estabelece com a sua presença a manifestação da sua graça. E o versículo 69 vai dizer então que Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Olha só, onde é que vai esse momento profético na vida de Zacarias? Ele vai em 2 Samuel 7, na promessa que o Senhor fez a Davi, que jamais lhe faltaria um descendente no trono de Israel, e que o Senhor estabeleceria o seu trono para sempre, e que o descendente que se sentaria no seu trono, o Senhor diz: ele será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. É claro que Deus não está falando de Salomão, Deus está falando do Senhor Jesus. A isso que nós chamamos de messianismo real, porque desde esse anúncio de 2 Samuel 7, cada rei que se levantava em Judá especialmente, sempre havia expectativa de que ele fosse o rei ideal, de que ele fosse o Messias. Mas, vez após vez, o que se via é que cada um desses reis foi apenas uma imagem muito pálida daquilo que Jesus seria e realizaria pelo seu povo e por todos aqueles que creem em seu nome. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o rei ideal, porque todas as suas ações são perfeitas e justas. Seus decretos são eternos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Bendito seja Deus. Como naquela profecia bem distante, lá na bênção de Jacó para os seus filhos, quando ele vai falar de Judá, então ele diz que Judá é o leãozinho,
que se levanta para despedaçar a presa, e que o cetro jamais se apartará da casa de Judá. Olha só que coisa extraordinária. Então, irmãos, Zacarias vai longe aqui na sua palavra profética, não é? E quando ele olha para o messianismo real, a partir da profecia de Natã ao seu pai Davi, né? Agora ele se lembra que essa mesma profecia, essa mesma promessa, ela foi reproduzida pela boca de praticamente todos os profetas, especialmente os profetas de Judá. Amém, irmãos? Amém. Então, nós vamos ver aqui o versículo 71, quando ele diz: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Ele está citando aqui, parafraseando Miqueias capítulo 5, versículo 9, quando Miqueias também vai anunciar na terra de Judá, Belém Efrata, que é tão insignificante, mas dela, ali o Senhor escolheu para suscitar aquele que se assentará no trono para sempre e estabelecerá um reino que não terá fim. Louvado seja Deus. Então, é o mesmo sentido e basicamente as mesmas palavras que Miqueias vai usar. Versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Depois você pode conferir as palavras do Senhor a Abraão em Gênesis 22, 16, 18, quando Abraão vai receber de Deus estas promessas, de que o Senhor faria através dele uma grande nação, e que através desta grande nação o Senhor estabeleceria um reino onde prevaleceria santidade, justiça, retidão, e a partir disso o Senhor também livraria o seu povo de todos os seus inimigos. Louvado seja Deus por isso. Gente, há tanta coisa nesse texto aqui de Zacarias que não vai dar tempo para a gente falar sobre tudo, mas louvado seja o nome do Senhor por aquilo que nós conseguimos compartilhar. E quando Zacarias finalmente vai falar do menino, porque veja, esse cântico de Zacarias, que é chamado de Benedictus em latim, não é que é bendito simplesmente, que é a primeira palavra que ele pronuncia aqui na sua exaltação ao nome do Senhor, ele vai falar somente a respeito de Cristo. Ele não está falando de João. Agora ele vai se referir a João, mas ele nem chama João de meu filho, nem chama de João. Ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Bendito seja Deus. Você pode depois olhar em Malaquias capítulo 3, versículo 1, não é? E lá também, já no anúncio do anjo, quando ele vai falar ainda com Zacarias acerca da promessa do nascimento de João, ele diz assim para o Zacarias a respeito do menino: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, havia grande responsabilidade sobre o chamado de João Batista. Ele viria para preparar o caminho do Senhor, no espírito e poder de Elias. Então, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Olha aqui o Evangelho de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus estão aqui reconhecidos nesse anúncio da salvação por meio da remissão dos pecados, né? A expiação dos pecados na obra da cruz e a justificação dos pecados na ressurreição de Cristo. Bendito seja Deus. Então, 78, ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus,
não é? Entranhável, por quê? Porque a misericórdia de Deus é algo que está movendo o próprio íntimo do Senhor. A misericórdia de Deus é algo que comove o ser de Deus como um todo. A prática da misericórdia de Deus é diferente da nossa prática de misericórdia. A gente às vezes pratica misericórdia e não sente nada com isso. Às vezes a gente pratica até sem querer praticar, né? A gente passa e alguém necessitado pede a nossa ajuda, a gente até ajuda, não vem me incomodar de novo não, hein? Só essa vez. Mas Deus não pratica misericórdia como nós. A misericórdia praticada por Deus mexe com o seu interior, mexe com o seu ser, com o seu íntimo. Deus não é capaz de praticar um ato de misericórdia sem se envolver no ato de misericórdia que Ele pratica. Nós deveríamos também pensar sobre isso em relação ao nosso próprio procedimento em nós. Então, ele diz, pela qual, por esta entranhável misericórdia, ele nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui está repetindo as palavras do profeta Isaías no capítulo 8, versículo 21, quando Isaías está dizendo a respeito de um tempo em que Israel será capaz de perceber o quanto está vivendo em escuridão, em trevas e em sombra de morte. E ali no capítulo 9 já, ele vai citar especialmente as regiões de Zebulon e Naftali, que eram as regiões que foram afetadas diretamente pela deportação para o Império Assírio em 721, 722 a.C., e foi um período de grande escuridão para o povo de Israel. Quando houve uma mistura de raças, Israel perdeu a sua identidade, de tal maneira que os samaritanos passaram a ser considerados não mais como parte do povo de Israel. E o Senhor agora está dizendo, para essa região, onde há tanta escuridão, tanta sombra, tanta morte, agora se acenderá neste mesmo lugar uma grande luz. Assim como o cântico do servo de Isaías 42, versículo 7, da mesma forma, o mesmo anúncio, que o Renato acabou de ler ainda há pouco aqui, que uma grande luz se acenderia, capítulo 2, conforme ele leu aqui para nós. Da mesma forma, o mesmo texto está sendo citado aqui por Zacarias, essa luz que Deus acende na nossa escuridão. Ele está repetindo as palavras de Miqueias, capítulo 5, versículos 4 a 5. Bendito seja Deus. Que privilégio para nós, irmãos. Eu não nasci na igreja, assim como a maioria dos irmãos que aqui estão não nasceram na igreja. Nós que viemos do mundo perdidos, que estávamos e fomos achados pela graça de Deus, nós sabemos bem o que é andar na escuridão. Sabemos bem. E o que seria de nós se Deus houvesse nos condenado definitivamente a viver na escuridão das trevas, sem ter o discernimento da realidade, sem enxergar a luz, sem que o sol da justiça brilhasse em nossas vidas? O que seria de nós? Então, Zacarias vai falar a respeito da obra extraordinária que Deus está fazendo, e está envolvendo a vida do seu filho, e ele está reconhecendo que na presença do Messias cada um verá por contraste as trevas da sua vida, o seu estado de pecado, e ao mesmo tempo verá o sol nascente brilhar, e com isso será capaz de enxergar o caminho em que deve seguir. Bendito seja Deus. Até para enxergarmos a escuridão que é em nós precisamos que a luz de Cristo brilhe no nosso interior. Amém. É por isso que a promessa de Jesus em João 16 vai dizer, quando o Espírito vier, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Gente, o ser humano é tão ruim, nós somos criaturas tão perversas, tão orgulhosas, tão vaidosas, que se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, nós sempre achamos que o pecado é coisa do vizinho.
Nós sempre achamos que o pecado é coisa do mundo inteiro, menos da gente. Porque a gente pensa, eu não sou pecador. Os pecados que eu cometo não são nada diante dos pecados que outros cometem. Mas quem é que pode se justificar diante de Deus? Ninguém. Isaías diz que as nossas obras de justiça mais nobres diante de Deus são um trapo de imundícia. Então, o sol que vai nascer, né, no Oriente, que é uma palavra que tem uma tradição bíblica muito longa, nós nos lembramos lá de Números 24:17, quando Balaão cantou sobre a estrela que procede de Jacó, né? E a tradução grega de um texto de Jeremias também chama Davi de estrela, a estrela que Deus fez nascer para reinar e governar sabiamente. E na mesma perspectiva aparece aqui a profecia de Zacarias, o Salvador que há de nascer na casa de Davi de forma tão misteriosa. Ele também será uma estrela que se levanta não de manhã, mas à noite. Interessante isso. Ele não vem com o raiar do dia, mas ele chega à noite para iluminar a escuridão na vida do seu povo, para iluminar a escuridão na vida de todo aquele que tem fé. Essa noite, nós sabemos que ela é uma passagem, né, de Isaías 8:21, que Zacarias está citando aqui, e ela está se referindo o quê? A grossa camada de pecados que recobre a vida do povo de Israel. Escuridão. Mas essa escuridão em breve dará lugar à luz da gloriosa presença do Messias. E o filho de Zacarias foi chamado para participar dessa obra extraordinária. Que privilégio, Deus! Que privilégio! Eu hoje não vejo mais os pais encorajarem os filhos a seguirem a sua vocação cristã. Os pais hoje querem preparar os filhos para ganharem muito dinheiro porque o mundo é competitivo. E isso não é ruim em si mesmo. A gente precisa preparar sim, os nossos filhos para que eles tenham uma condição de vida digna e possam depois ensinar os seus filhos também a viverem de um modo digno. Mas nós não podemos esquecer que junto com a nossa vocação secular, nós também precisamos considerar a nossa vocação diante de Deus, porque esse mundo vai passar. Não é? Parafraseando aquela musiquinha de Natal, seja rico, seja pobre, o fim sempre vem. Não é verdade? Então, nós nunca devemos deixar de incentivar os nossos filhos quanto à carreira na sua vocação com Deus. Porque é um privilégio participar da obra de Deus, irmãos. O filho de Zacarias estava inaugurando uma nova idade na história da humanidade. Um homem simples, como qualquer um de nós. Não é? Então, o texto termina dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Veja, esse menino que viria para preparar o caminho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não foi criado em um palácio. Não foi estudar no Egito como Moisés, não teve o privilégio de ser formado na corte como o profeta Isaías. Ele era o profeta do deserto. E o deserto é o lugar preferencial da formação dos profetas. Porque o profeta é alguém que precisa aprender a ter olhos somente para Deus. A cidade não forma profetas. Tem muita luz, muita cor, muita vitrine, muitos sons, muita distração, muita coisa que tira o nosso tempo. O deserto é o lugar de formação espiritual mais adequado. Então ele viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ou seja, ele passou a sua infância no deserto, cresceu no deserto, passou a sua adolescência no deserto, a sua juventude, foi formado ali. Há muitos que acreditam que ele viveu com os essênios, que eram um grupo também de nômades
que praticavam a sua fé recolhidos no deserto para fugir da vida da cidade. E eu me lembro, por exemplo, de profetas como Miqueias, que era um homem que detestava a vida na cidade. Miqueias não fala nada sobre a cidade, ele fala sobre pequenas cidades lá no interior de Judá. Eu me lembro de Amós, que era um profeta boiadeiro, né? Um homem simples, de palavras rudes, que Deus escolheu para servir como profeta em Israel. João Batista estava nessa linha de profetas. Ele foi escolhido para viver no deserto e ali ser preparado para servir bem ao Senhor da sua vida. Por isso é que ele teve como grife a marca Elias. A grife de João era Elias, porque ele também se vestiu com pele de animais. A dieta de João consistia de gafanhoto e mel silvestre. Quer ser naturalista? Aprenda com João. João não tinha nenhum problema com gafanhoto. Quando a nuvem de gafanhoto vinha, o pessoal que estava com plantação recente ficava desesperado. João ficava contente. E quanto maior, melhor. Gente, há uma coisa que nós, homens que vivemos em tempos de modernidade, precisamos aprender. As luzes da cidade dificultam a nossa comunhão com Deus. Nós temos muita coisa para nos distrair. Muita coisa. Às vezes a gente chega na igreja e não consegue ligar a nossa mente com Deus. E se nós formos procurar a razão disso, certamente nós vamos encontrar como razão, uma delas, talvez uma das principais, o fato de nós termos passado uma semana inteira envolvidos com coisas que ocuparam todo o espaço do nosso pensamento. Entretenimento, trabalho, responsabilidades, compromissos, afazeres, e não demos a Deus nem um pouco de tempo que pudesse encher o nosso coração da sua presença. E como é que a gente chega domingo na igreja? Sem nada. Não plantamos nada durante a semana. Não temos nada para colher no final de semana. Nós precisamos nos desligar um pouco desse fascínio da vida urbana. Nós precisamos escolher o caminho do deserto, ainda que não seja literalmente, mas nos separarmos um pouco, nos recolhermos um pouco para a leitura, para a oração, para a meditação. Nós temos um ídolo que fica na nossa sala, no lugar de destaque. E esse ídolo, nós prestamos culto a ele praticamente todos os dias. Às vezes, vai de manhã até a noite. Certa feita, fui visitar uma família numa situação de extrema dificuldade financeira. E naquela época, a TV de plasma era novidade. E nessa casa que vivia em extrema dificuldade financeira, tinha 2 TVs de plasma, uma na sala e outra no quarto. As 2 ligadas e não tinha ninguém assistindo. E eu perguntei para a pessoa: você poderia fazer a gentileza de desligar a TV? Porque com a televisão ligada não dá para a gente fazer culto, não. Aí a pessoa foi e desligou e falou: isso é engraçado, não sei nem porque está ligado, não tem ninguém assistindo. Eu falei: eu também não sei. Mas o que é isso, gente? É a solidão da vida moderna. Nós precisamos de barulho para não nos sentirmos sós. Mas veja, nós temos à nossa disposição a presença de um Deus que quer estar conosco todo dia, todo o tempo. É por isso que um dos seus nomes é Emanuel, Deus conosco. Nós temos à nossa disposição a presença do Espírito Santo que quer habitar conosco todos os dias. E Ele não quer só ocupar um cantinho da nossa vida, Ele quer encher a nossa vida, assim como encheu a vida de Zacarias. Mas nós estamos tão cheios de outras coisas que o Espírito Santo não tem nem um lugarzinho no interior do nosso coração. Então, irmãos,
Nós precisamos pedir ajuda a Deus. Precisamos pedir coragem a Deus, para que Ele nos quebrante de tal maneira que nós possamos romper com esses ídolos modernos. Eu só falei de um ídolo, mas nós temos tantos outros, né? Que a gente poderia classificar e colocar aqui como ídolos na nossa vida. Mas nós sabemos, cada um de nós sabe quais são os ídolos que tem carregado no seu coração e na sua mente. Então nessa noite eu quero concluir essa palavra dizendo, irmãos, que o mesmo privilégio que Deus concedeu ao seu povo naquele momento, Deus também concedeu a nós. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. Lucas, ele tem um cuidado de mostrar que o Espírito Santo está em ação o tempo todo nos Evangelhos. O Espírito Santo, ele move as circunstâncias na vida de Maria. Ele enche João Batista quando ainda está no ventre, ele começa a pular no ventre da mãe. Quando Maria vai visitá-lo, não é? Ele nasce nesse poder. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza. Não é? O menino crescia, se fortalecia em espírito. Jesus vai também nascer por obra do Espírito, porque o Espírito cobre a vida de Maria e a sua sombra vai cobri-la, e ela será ali também fecundada no seu ventre pela presença do Espírito, e o Filho de Deus que há de nascer, nasce como fruto dessa obra do Espírito no ventre de Maria. Extraordinário isso. Jesus vai para o deserto no poder do Espírito. Ele volta do deserto no poder do Espírito. Ele começa a sua missão no mundo no poder do Espírito. O Evangelho de Lucas, ele transpira a presença do Espírito Santo para todo lado. Esse é o assunto predileto de Lucas, quando ele vai tratar do agente que promove a ação do Evangelho no mundo, na vida das pessoas, porque é ele que traz ao mundo o Filho de Deus. E tudo aquilo que se refere ao Filho de Deus é obra do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, não é? A obra de Cristo na cruz nos redimiu dos nossos pecados e também nos livrou da escuridão das trevas. Nós não vivemos mais nas trevas, nós agora estamos na luz. Amém. Nós somos luz do Senhor. É isso que a palavra diz. O Senhor Jesus nos chama e nos desafia para que nós sejamos luz do mundo. Então, como é que nós podemos ser luz se não há luz em nós para iluminar a vida das pessoas? Não é? O que nós precisamos fazer para que haja luz em nós? Não podemos produzir a luz, não, mas nós podemos comprar o azeite. Não é isso? Uma outra figura linda que nós vamos encontrar aqui no Evangelho. Nós não podemos produzir a luz, mas nós podemos comprar o azeite para manter as nossas lâmpadas acesas e levar a luz por onde quer que nós possamos andar. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, 3 coisas apenas para nós concluirmos aqui e orarmos. A primeira coisa é que Deus ainda está chamando pessoas para participarem da sua obra. Você que trabalha na obra do Senhor, seja grato a Deus por isso. Amém. Faça o seu trabalho com alegria e entenda que isso é um privilégio para você. Porque você está participando da obra do Senhor neste mundo. O que você faz coopera com a manifestação da vontade de Deus neste mundo. O que você faz coopera com a salvação de pessoas. Coopera com a presença e com a graça de Deus que transforma a vida de pessoas. Então entenda que isso é um privilégio para você. O Senhor está chamando ainda outras pessoas a participarem da sua obra. Você que não se dispôs ainda a servir ao Senhor, coloque-se à disposição. Seja uma pessoa ousada por Deus, para que a sua vida seja mais plena, mais cheia, mais rica dessa comunhão santa com o Senhor. E a segunda coisa importante é que a vida cheia do Espírito, irmãos, é uma vida que caracteriza a experiência de todo homem e mulher de Deus que de fato vivem à sombra da graça e da comunhão com o Senhor. Zacarias e sua esposa eram pessoas tementes.
viviam buscando o Senhor. Por isso oravam sempre, oravam sem cessar. E foi no contexto de oração que Zacarias ouviu a palavra do anjo que trouxe a ele a resposta, e com isso a resposta, um milagre extraordinário, né, do nascimento de um menino no contexto de uma mulher estéril e de duas pessoas já muito idosas. Vida cheia do Espírito. Não é uma medida pequena, é uma medida plena. E para isso nós temos que ir todo dia à fonte para beber, para buscar. Precisamos perseverar em oração, como Zacarias perseverou em oração. E precisamos compreender que é um privilégio para nós buscarmos esta fonte que está à nossa disposição. Não precisamos pagar, porque não há nada que possamos dar que valha aquilo que Deus tem para nos dar. Não é? E por fim, irmãos, o nosso chamamento tem a ver com preparar o caminho do Senhor. Nós iluminamos também a caminhada de pessoas até o Senhor Jesus. Ou não. Nós também podemos entulhar o caminho de pedras. Podemos fechar o caminho de pessoas até o Senhor Jesus. Se nós agimos de modo reto, se nós agimos de maneira prudente, se nós agimos como verdadeiros homens e mulheres de Deus, então o que nós estamos fazendo é limpando o caminho. Mas se nós agimos de forma ímpia, o que nós estamos fazendo é entulhar o caminho dessas pessoas para que elas se cheguem ao Senhor Jesus. Então vamos meditar sobre isso. Amém, irmãos? Amém. Qual é a maneira que Deus usa para preparar as nossas vidas para esta obra? É a mesma maneira que Ele usou para preparar a vida de João Batista. A mesma maneira que Ele usou para preparar a vida do seu próprio filho, que também foi se preparar no deserto para servir ao Senhor. Então, quero dizer para você, quer servir a Deus, quer servir bem ao Senhor, recolha-se mais. Olhe mais. Busque mais o Senhor. Leia mais a palavra do Senhor. Aprenda, procure aprender mais sobre Deus, sobre a sua obra. Porque, meu querido, nossa vida neste mundo é breve. Muito breve. E quando nós chegarmos a uma idade em que nós não pudermos fazer mais nada para ganhar dinheiro, para enriquecer, para construirmos os nossos sonhos, uma coisa será determinante para nós. Sabermos que tipo de semeadura nós fizemos na nossa vida com Deus. Não é? Porque a vida passa rápido. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos percebendo que a solidão é companheira de todo ser humano, em qualquer conquista. Mas existe uma coisa que pode resolver o problema da solidão na vida de qualquer pessoa: é a comunhão com Deus. Amém. Com Deus nunca estamos sozinhos. Amém. Nunca estamos sozinhos. Se você perguntasse para João, o que você está fazendo sozinho nesse deserto? Ele ia dizer para você: quem te disse que eu estou só? O Senhor está comigo. Não é? Então, são aquelas palavras do salmista também. Não me lembro agora o salmo, mas me lembro claramente das palavras do Senhor: e eu tenho sempre comigo a minha mão direita. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos concluindo a nossa meditação nessa noite. Eu quero orar com os irmãos. Tempo de advento, como o Renato colocou aqui, é tempo de nos prepararmos. Nós sabemos que Jesus Cristo já nasceu, mas Ele voltará. E nós, enquanto igreja, estamos sempre nos preparando para a volta de Jesus. Sempre. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. E como é que Ele nos achará? Em expectativa, em esperança, em convicção, em graça, em confiança, em oração, em esperança. É assim que o Senhor deve encontrar cada um de nós. Amém. Amém, irmãos? Amém. Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, eu quero dizer para você: faça isso o quanto antes. O Senhor também quer iluminar a escuridão que há no seu coração, porque todo mundo tem um canto, um lugar escuro no seu coração, e ali onde muitas vezes o pecado acha ninho e influencia sobre as nossas vidas, de modo que nós não podemos
caminhar à luz do Senhor. Mas, como diz aqui o versículo 79, o Senhor quer dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É isso que Ele deseja. Então, que Ele encontre espaço para realizar isso na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que puderem ouvir o chamado do Senhor. Amém.